Quem faz o suficiente atinge um patamar de excelência suficiente. Quem faz mais atinge um patamar de excelência. Então, o primeiro passo, a faculdade é sua. A Unicamp vai lhe emprestar o bom nome do diploma, que abre portas. A Unicamp vai lhe emprestar grandes e boas bibliotecas, grandes e bons laboratórios, excelentes profissionais, todos doutores, muitos livros docentes, a maioria com conexões com o exterior. A Unicamp é pioneira e enfatiza a pesquisa ainda na graduação. Temos uma feira de iniciação científica que é uma das maiores do Brasil. Na Unicamp se entende que a função de um aluno não é reproduzir o conhecimento, mas estudar como ele é feito. Tornar-se não apenas um atendente, que já é igualmente digno, mas alguém que entenda o mecanismo que leva alguém a atender. Não apenas alguém que sabe dados de história, de medicina ou de engenharia, mas que entende como eles são produzidos. Esse é o diferencial da Unicamp. E é por isso que nós somos uma faculdade de ponta. Absolutamente de ponta. A ênfase na pesquisa. E isso vai criar uma nata, uma seletividade. Bom, maus governos, ouçam o tio. Ouçam o tio. Maus governos são como herpes. Voltam sistematicamente. Também não devem ser o foco desse momento. Você sempre terá consciência política, é justo e lícito, é previsto na Constituição como direito o protesto. E sempre devemos protestar contra algum valor fundamental de atacar a liberdade seja feito. Mas lembrem-se, quando eu comecei minha faculdade, nós vivíamos ainda a ditadura militar. E na ditadura militar, era certo que um governo que torturava, que no caso já não existia mais a AI-5, que se extinguiu em 79, esse era um governo que tinha que ser superado. Mas o meu projeto de faculdade não terminaria com o governo Figueiredo em 1985. Mesmo assim, fomos às ruas, diretas já, pela emenda Dante de Oliveira, fizemos pressão política. A emenda foi derrotada, veio a resposta a toda a pressão política da sociedade brasileira em 1983 a 85, e a resposta foi José Sarney. 5 anos intermináveis. Corrupção, crise econômica, inflação disparada, 83% de inflação ao mês, no último mês do governo Sarney. Então houve pressão, temos que votar para presidente, um presidente eleito pelo voto direto vai mudar o país, e houve isso. E a resposta à pressão democrática foi a eleição de Fernando Collor de Mello. Minha avó dizia à minha tia que reclamava do marido, fica com ele, porque ele ronca, o próximo pode bater, fica com o que ronca. Não, o próximo pode ser violento. Não é que nós devemos aceitar situações políticas, mas você tem que ter clareza que ao lado da sua consciência política existe seu projeto biográfico. E um não pode somar-se inteiramente ao outro. Estudar é um ato político. Vocês têm raiva do governo? Não gostam de algum ministro da educação? Têm resistência a alguma autoridade da República? Vocês podem e devem protestar, mas a maior vingança de alguém é estudar e se tornar um bom profissional. Como eu digo aos professores públicos, que eu trabalho com capacitação, se você odeia o governo, dê aula. Dê muita aula, porque isso é poderoso contra qualquer governo. Então lembre que você tem consciência política, todo conhecimento é político, não necessariamente partidário, mas ele é político. O que você estuda e como estuda é político. Você está numa universidade pública sustentada pelo ICMS tirado do leite que se consome nesse estado, da gasolina que se consome nesse estado. Logo, nós temos um compromisso social maior do que uma faculdade privada. Nós dependemos e somos pagos pelo dinheiro de trabalhadores, produtores, industriais, camponeses, que separam um imposto altíssimo de ICMS, do qual uma parte pequena é separada entre as universidades públicas paulistas.